A guerra na Ucrânia forçou uma onda de refugiados como a gente não via há muito tempo. Mais de 8 milhões de pessoas saíram do país para ir para outros países pela Europa, fugindo da invasão russa. E como é que estão essas pessoas hoje, passado um mês, passado um ano do início do conflito? A gente vai falar sobre esse assunto agora com a oficial de proteção do Acnur Brasil, a Silvia Sander. Silvia, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada, o prazer é todo nosso. Obrigada pela oportunidade. Silvia, como é que estão essas pessoas hoje, né? O fluxo que a gente viu no início do conflito permaneceu? São muitas pessoas hoje ainda deixando a Ucrânia ou parte daqueles refugiados já retornou? Sim, o que a gente percebe é que agora, nesse marco triste, né, de um ano de início da guerra, desde 24 de fevereiro, como foi dito, a gente alcança 8 milhões de pessoas que já deixaram o país, cruzaram uma fronteira internacional, principalmente rumo à Polônia, que tem mais de 1,5 milhão de pessoas, mas também República Tcheca, Moldávia, Eslováquia, dentre outros, e ainda se tem mais de 6 milhões de pessoas no contexto de deslocamento interno, né, ou seja, pessoas que saíram de determinada região do país, sobretudo na região leste, mas também de outras que estão sendo de forma mais grave afetadas pelos bombardeios, pelo desabastecimento e que seguem se deslocando dentro do país. Então, respondendo a sua pergunta, o que a gente percebe é que sim, que as pessoas continuam, infelizmente, tendo que fugir, seja dentro da circunscrição das fronteiras da própria Ucrânia, seja para países vizinhos. Existe algum movimento de pessoas que, ao longo desse último ano, e na medida em que foram percebendo que era possível ou era necessário voltar para tentar buscar outros familiares que tinham ficado para trás, ou mesmo para checar se a casa ainda existia, ou para buscar alguma coisa que passou a ser especialmente importante, né, depois de alguns meses, mesmo essas pessoas, e mesmo percebendo que existiu algum movimento, né, de gente que saiu e voltou de novo, mas de maneira geral são movimentos muito limitados e muito específicos, né? Então, como eu disse, ainda que você tenha pessoas que nesse contexto tenham saído na expectativa de que depois de alguns meses, depois de 6 meses, seria possível retornar, portanto, deixaram algumas coisas para trás, deixaram os seus idosos ou alguns, enfim, percebendo que a guerra ia se estender e ainda, infelizmente, não tem perspectiva, né, de um cessar-fogo, essas pessoas eventualmente voltam, buscam ou resolvem aquilo que é necessário e depois saem de novo. Ou voltam entendendo que a região de origem já estava relativamente segura e do dia para a noite são deparadas com um novo ataque aéreo, né, com um novo bombardeio. Então, diria que de maneira geral as pessoas seguem muito mais saindo, muito mais se deslocando, ainda que tenham a expectativa de em algum momento retornar, do que efetivamente voltando, né, para sua casa, para o seu estado, cidade de origem. A gente viu que a Polônia foi uma grande porta de saída e entrada, né, dessas pessoas. Continua sendo assim? Onde é que estão essas pessoas hoje? Sim, a Polônia, dos países vizinhos, é aquele que mais recebeu refugiados ucranianos, né, então, como eu disse, dessas 8 milhões de pessoas que cruzaram a fronteira e saíram da Ucrânia, mais de 1,5 milhões estão na Polônia, né, e aí pensando na dimensão das dinâmicas da fronteira, né, então, na região oeste do país, então é uma rota que também vem sendo bombardeada, também está sendo atingida, mas o primeiro movimento que se percebe é a região leste do país é aquela que segue sendo a mais afetada, a região que faz fronteira com a Rússia, né, mas o centro do país e o oeste também tem tido, infelizmente, bombardeios. De toda maneira, comparativamente, o oeste ainda é relativamente mais seguro do que o leste, então é natural que as pessoas saiam do leste, saiam do centro do país, se desloquem para o oeste, né, ali na região da fronteira com a Polônia, e saiam por ali. Então tem a ver com isso. Outros países também, como eu disse, República Tcheca, com quase 500 mil de pessoas refugiadas, mas também Moldávia, Eslováquia e os demais países fronteiriços são os que principalmente têm recebido, né? Ou seja, nesse contexto em que você foge do dia para a noite, sem nada, sem recurso financeiro, e em que a essa altura, depois de quase um ano, né, muita gente, de repente,
parou de trabalhar, perdeu a fonte de geração de renda, e ainda que tivesse algum recurso, depois de um tempo isso vai ficando mais e mais escasso, né? Então é natural que a maior parte das pessoas tenha que fugir por terra ou por vias que são menos dispendiosas do ponto de vista material, né, financeiro, e que, portanto, fiquem ali nos países vizinhos, em comparação com uma minoria que muitas vezes conseguiu sair um pouco mais cedo, cruzou a fronteira para a Polônia e seguiu viagem rumo a outros países, né? Então, a maior parte, não só no contexto da Ucrânia, mas também em outros conflitos, né, e cenários de emergência humanitária, a maior parte das pessoas tende a ficar nos países vizinhos, né, que fazem fronteira, como é o caso, por exemplo, aqui no Brasil, a gente vê, né, da situação Venezuela em relação ao Brasil. Hoje é o principal movimento de pessoas refugiadas e imigrantes aqui, não é à toa, justamente por ter uma fronteira terrestre. Mas a gente sabe também, por outro lado, que essa altura desses 8 milhões de refugiados, também existem vários em outros países europeus, ou mesmo até aqui, alguns em números muito menores no continente americano. A gente viu uma corrente de solidariedade, né? Quando tudo começou, o mundo realmente se mobilizou para receber essas pessoas, mas isso se manteve, uma vez que as pessoas chegam nesses países, os países recebem, tem medidas pensando até a longo prazo, né? Porque as pessoas vão ficar lá, vão ter que recomeçar a vida. Sim, de maneira geral, com o movimento de refugiados ucranianos, o que se percebe não só num primeiro momento essa enorme solidariedade, e felizmente essa solidariedade se mantém, né? Então, refugiados ucranianos ainda têm sido recebidos, né, de maneira volumosa e generosa, sobretudo em termos numéricos no contexto europeu, mas também em outros países. E receber refugiados de maneira generosa ou adequada nada mais é do que permitir que essas pessoas trabalhem, matriculem suas crianças nas escolas, tenham a possibilidade de aprendizado do idioma do país em que estão sendo acolhidas, que, como em geral, saem sem nada, né? Que sejam recebidas em alguma estrutura de abrigamento, então vão precisar de abrigamento, e aí lembremos que a maior parte dessas pessoas refugiadas é de mulheres, muitas delas mulheres com crianças, sozinhas, porque os seus companheiros ou os homens jovens, né, e adultos da família ficaram para trás, atuando na defesa do país. Então, essa solidariedade sim se mantém. É sempre um desafio, na medida em que essas crises humanitárias vão se estendendo no tempo, continuar que a solidariedade, que as doações, né, que o ânimo para acolher as pessoas se mantenha também. Então, acho que hoje um dos desafios é, sem saber quanto tempo essa guerra vai durar, se ela vai se manter por mais um ano, todo mundo espera que não, né? Mas como garantir que, enquanto essa situação persista, que as pessoas ainda contem com apoio, aquelas que saíram do país, e aquelas que estão dentro do país também contem com apoio, as organizações que trabalham com essas pessoas contem com apoio para manter as estruturas de abrigamento, doação de itens alimentícios, reconstrução ou reparos nas casas que foram destruídas e que agora enfrentam um inverno especialmente rigoroso, né, dentre outras situações. Eu vi que tem uma estimativa da própria ONU de que 40% da população ucraniana depende de alguma ajuda humanitária, né? Então, são essas doações que a gente está falando, essa ajuda humanitária. São essas doações e existe um outro dado, acho que também que é ilustrativo, que mais de 50% da população que segue na Ucrânia foi afetada por esse cenário de desabastecimento, de energia elétrica, portanto, de aquecimento e também de outras questões de infraestrutura, né? Então, é um volume enorme de pessoas, né? E aí essas pessoas, na prática, o que elas vão precisar? Primeiro, de apoio para serem evacuadas, se estiverem numa região que está sendo bombardeada, né, e que já não conta com estrutura de estrada segura, então é preciso que elas contem com apoio de ordem humanitária para saírem de onde estão, irem para um lugar seguro. Nesse lugar seguro, a gente está falando na prática de abrigamento, né? Então, na Ucrânia existem centenas de centros coletivos ou centros de trânsito, que são espaços como universidades ou escolas, ou galpões, ou igrejas, ou prédios adaptados para receber essas pessoas temporariamente. Além disso, a essa altura precisam de doação de geradores para garantir o aquecimento no contexto do inverno, roupas de inverno, itens de higiene, fraldas, Travou. financeiro, né? Desculpa, Silvia, travou no meio da sua resposta.
Tá, eu estava dizendo que eu estava exemplificando o tipo de item, né? O que na prática é essa assistência humanitária? É abrigamento, é conseguir primeiro apoio na evacuação, né, das áreas mais afetadas para espaços seguros, abrigamento em centros coletivos seguros, itens de higiene, alimentação, roupas de inverno, apoio material, apoio financeiro também. O próprio Acnur tem um programa importante de apoio financeiro para que as pessoas, além de receberem doações, consigam também arcar com algumas necessidades, né, das mais básicas, e também tem um outro apoio relacionado à infraestrutura, que é as casas que foram bombardeadas, né, muitas vezes podem contar ou passar por pequenos reparos, né, então reconstrução de janelas ou de pequenas reformas muito voltadas ao tema da climatização para o inverno rigoroso, né, então isso também hoje compõe a resposta humanitária nesse contexto agora, com essa camada extra de complexidade que é a chegada do inverno, e também outros tipos de assistência, apoio psicológico, né, obviamente, lidar com sirenes, lidar com deixar tudo para trás, com perder entes queridos, com sentir o impacto físico, né, de eventualmente você ou uma pessoa que você conhece ter tido um membro mutilado por um bombardeio, tudo isso demanda um apoio psicológico, né, importante. Então, existem grupos vários, né, hoje apoiados, parceiros, né, nos projetos do Acnur, mas também de outras organizações que estão nesses centros coletivos trabalhando com essa atenção psicossocial com crianças, com seus familiares, também com adultos. Isso também é uma assistência humanitária, né, nesse contexto. Além de outras questões, né, também orientação jurídica, né, e encaminhamentos para redes de apoio em temas mais específicos de proteção a mulheres e meninas, de proteção a crianças. Então, essa é um pouco, digamos, a cara do que é uma resposta humanitária nesse momento na Ucrânia, né? Você tem uma resposta multidimensional, de altíssima complexidade, seja pelo volume de pessoas que estão afetadas, seja pelo volume de necessidades, e tudo isso num contexto de imprevisibilidade, né? Não se sabe qual é a cidade, qual é a estrutura, qual é o hospital ou a escola que vai ser potencialmente bombardeado, né? Então, como fazer esses cálculos para manter as pessoas protegidas e, ao mesmo tempo, ir tentando reconstruir aquilo que for possível. O Acnur, ele está atuando, você falou da diferença de bombardeios, né, da região leste e oeste, o Acnur está em ambas as frentes. Está em ambas as frentes. O escritório central do Acnur, ele ficava e fica em Kiev, né? Mas também tem escritórios em Lviv, em Uzhgorod, na fronteira com a Hungria, em Vinícius, mais ao centro do país, também a leste, né? Nas regiões de Poltava, Dnipro. Então, hoje você tem equipes do Acnur e projetos, né, ou equipes contratadas pelo Acnur, com parceiros da sociedade civil, atuando em basicamente todas as regiões do país, e aí, claro, a depender da necessidade ou da dimensão das necessidades das pessoas, que tem algo de semelhante em relação a quem se deslocou, né, que está na região leste, em relação a quem está a oeste, mas também tem muitas diferenças, né, no nível de insegurança, o tipo de necessidade de primeira ordem, e aí o nosso trabalho é conseguir redimensionar, repriorizar e tentar alcançar nas pessoas que estejam nas diversas regiões do país, pensando que o que aconteceu foi uma invasão, né, um impacto da guerra em escala nacional, né? Então, hoje, não se pode considerar que você tenha regiões do país que estão seguras ou efetivamente seguras, né? Você tem necessidades distintas pelo país inteiro. E essas missões, vocês ficam em você falou alguns lugares, né, mas vocês ficam nesses lugares apenas, vocês não ficam migrando, digamos, de uma cidade para outra? Não, normalmente, vou te dar o meu exemplo pessoal, né, a minha base quando eu fui, ainda em abril, era em Lviv, que fica mais próxima à fronteira com a Polônia, né, mas desde Lviv eu ia para missões e para trabalhos específicos também, para Dnipro, mais a leste, Vinícius, para Kiev ou Kiev, Uzhgorod, na fronteira com a Hungria, a depender do cenário, né. Então é comum que a gente tenha um posto, né, locado ou lotado em um escritório específico e que a gente faça e saia em missões, né, pelo país. Acontece também por vezes de determinados colegas, né, que inclusive já estavam na Ucrânia antes da guerra, e trabalhavam mais a leste, sejam elas e eles mesmos deslocados
também afetados, né, pela guerra e passem a ficar lotados em um outro escritório, e a depender da mudança das necessidades, a resposta humanitária vai se reconfigurando, né? Então, você pode abrir determinado escritório numa região em que se percebe que tem uma necessidade maior, ou, por outro lado, quando se percebe que a necessidade já não está mais em determinado estado, mas foi para outro, você desloca as equipes. Então, como eu disse, parte da complexidade tem a ver com esses cálculos, que são difíceis num cenário de muita imprevisibilidade, e é preciso ter muita flexibilidade, claro, os recursos, né, o amparo necessário para ir conseguindo moldar o apoio àquilo que as pessoas de fato precisam, né? E sobre isso, até pedindo já um pouco da sua experiência, né, quando você esteve lá, imagino que tenha mudado muito, né, de abril para cá, de questão de necessidade, né? Tem alguma coisa que não chegava antes, que agora chega com mais facilidade? Mantimentos, medicamentos, enfim, o que que vocês perceberam de mudança, né, desde que a guerra começou? Eu acho que entre abril, que foi quando eu cheguei, meses depois, quando eu fui embora, eu já tinha uma diferença grande, né? Nessas emergências humanitárias, o primeiro momento é um momento mais caótico, né, em que a resposta humanitária está sendo construída. Então, mesmo as agências da ONU, como é o nosso caso, da sociedade civil, do próprio governo, estão também se reconfigurando, mudando escritórios, contratando pessoas, levando pessoas para o país, fazendo um mapeamento das prioridades e aí se organizando. Quem vai fazer o quê, né? Qual prioridade número 0, número 1, número 2. E esse primeiro momento, em geral, é aquele em que os recursos ainda não chegaram, né? Você ainda está tentando entender quais são os itens, né, que vão ser necessários, ainda que exista um certo passo a passo que, em geral, já sabe que tem que ser cumprido nesses contextos, né? Por exemplo, em cenários de deslocamento forçado, já se sabe que é importante ter um abastecimento de kits de higiene, alimentação, vestuário, outros itens, como eu disse, de primeira necessidade que as pessoas em geral vão precisar. Num segundo momento, essa resposta humanitária, as equipes, né, já chegaram ao país, então você já tem centros de acolhida, você já tem abrigos, né, ou lá centros coletivos, centros de trânsito que já estão melhor organizados, as pessoas já tem uma estruturas de coordenação, né, para essa divisão de papéis, já tem esse mapa de necessidades, mas as necessidades vão mudando, né? Eu acho que uma questão que é muito marcante lá é o tema da chegada do inverno rigoroso, né? Então, num cenário de temperaturas negativas muito, muito extremas, e em que as casas, os abrigos, os espaços de acolhimento ou são afetados, são bombardeados, e aí você tem frestas nas janelas, ou não tem janelas, ou eram espaços que não tinham uma estrutura de climatização para dar conta de manter uma temperatura mais amena ali, significa que, para manter as pessoas vivas e seguras, você tem que mantê-las também aquecidas, né? E aí, o que se percebe é que, na medida em que o inverno foi se aproximando, e por outro lado, as estruturas de abastecimento, como eu disse, de energia elétrica e, portanto, de aquecimento no país, vão ficando destruídas e precarizadas, você vai tendo outros itens que passam a ser itens de primeira necessidade, por exemplo, gerador. Então, parte do Acnur fez também, né, agora, já mesmo em 2022, foi tentar não, mas doar geradores, né, para alguns estados em particular, para garantir que esses espaços de acolhimento tenham calefação, né. Por outro lado, o tema do abastecimento com alimentos ou com outras questões de infraestrutura, na medida em que a guerra vai se estendendo, tudo isso vai ficando mais precarizado, o acesso vai ficando mais difícil, né, então, mas eu diria que hoje, acho que a principal mudança talvez tenha a ver com a oscilação das temperaturas, a chegada do inverno, ao tema do desabastecimento, né, ou da quebra das cadeias de manutenção de calefação, né, ou de acesso à energia, e aí, de repente, parte da resposta humanitária passa a ser não apenas doar gerador, mas, onde é possível, tentar já fazer pequenos reparos, pequenas reconstruções. Então, nas casas das pessoas, em regiões em que se espera que os bombardeios tenham diminuído, né, é possível apoiar as pessoas para que elas reconstruam uma janela ou façam pequenos reparos, né, para aquelas que querem se manter, né, na sua casa, em determinado espaço, ou se manter naquele abrigo.
Então, como eu disse, a resposta humanitária na Ucrânia, eu acho que talvez seja, por toda a complexidade, pela escala, por ser um país em guerra, por essa questão da imprevisibilidade dos bombardeios, ameaça de ordem nuclear, ou riscos de ordem nuclear, também relacionados a campos minados, também relacionados a inverno, o volume de pessoas deslocadas torna um dos cenários, eu diria que talvez de enorme, um dos de maior complexidade, né? Então, o desafio é manter essa estrutura toda, enquanto não se sabe quando a guerra vai terminar, para que, enquanto seja necessário, as pessoas continuem contando com esse apoio, né, para sobreviver. Eu vi algumas fotos que eu conversei com alguns ucranianos, né, para saber como é que tá a vida, porque a vida continuou também, né? Quem ficou teve que continuar a vida de algum jeito. E teve um que estava ali na cidade de Sumi, pertinho da fronteira com a Rússia, e ele contou que os vilarejos dos arredores foram ocupados pelos russos por um tempo, agora já não estão mais lá, mas assim, ficou destruída a vila, né? Muitos bombardeios, até mesmo artilharia. É, E aí ele me mandou algumas fotos e tinham tanques abandonados. Como é que funciona, né? Porque a população agora voltou, como é que eles fazem a retirada desse armamento pesado, que é um armamento que existe coloca em risco, né, as pessoas de alguma maneira? Como é que faz essa varredura, né, digamos assim? Sim. Bom, o primeiro ator, digamos, responsável, né, por responder, que assumiu um protagonismo, segue, obviamente, protagônico, né, não só na defesa do país, mas também na reconstrução do país, e aí reconstrução tem a ver com isso também, né? Tirar as minas de regiões que estavam minadas, ou tentar limpar regiões em que você tem ainda estilhaços ou restos, né, de mísseis, de bombas, e que eventualmente ainda oferecem risco à população. Então, são atores do próprio governo ucraniano, né? Então, você tem estruturas, equipes especializadas em fazer esse tipo de remoção e de análise, e tem outros atores do contexto humanitário que também fazem esse trabalho, né? Que aportam tecnicamente para fazer essa avaliação, que envolve não só uma infraestrutura grande, né, para remover, enfim, tanques, estilhaços, né, de ferro, mas tem algo também de tecnologia para fazer essas avaliações, né, até que ponto que oferece risco ou não. Agora, o que se percebe também é que nas cidades, mesmo em Kiev, nas ruas de Kiev, eu via algumas assim, memoriais, né, com restos ou com tanques que foram neutralizados ou que foram abatidos, né, por assim dizer, pelas forças militares ucranianas, que ficam ali por enquanto, e acho que enquanto também a prioridade, talvez, ou a necessidade primeira não seja tirar esses restos, né, a não ser que oponham um perigo iminente à população, né? Eu acho que esse trabalho de limpeza e de reconstrução mais abrangente do país, já vem acontecendo, mas ele se estima vai acontecer de maneira talvez mais focada e mais volumosa na medida em que os bombardeios, que os ataques cessarem, né? Então, mas de fato, nas cidades, e aí eu diria que talvez em quase todas as cidades, né, por onde eu particularmente tenha transitado, você vê elementos, né? Tem as estéticas daquilo que fica da guerra, né? Seja nos checkpoints, nas estradas, seja em restos, né? Tanques ou outros armamentos que ainda seguem ali, né? De prontidão para a defesa do país. Seja nas casas ou prédios destruídos, né? Com buracos e que ainda não puderam ser reconstruídos. Então, na medida em que o país segue sendo bombardeado e atacado, esse estrago, né, tão triste, horrível, de fato, ele segue ali, né, na vizinhança das pessoas que sim, que vão tentando recomeçar, né, algumas delas que ou que não puderam sair, ou que por razões variadas decidiram ficar no país, alguns comércios, né, sobretudo nas cidades que estão talvez mais a centro, mais a oeste, algumas também a leste, seguem funcionando. Então, você tem uma grande parte da população que, apesar segue tentando trabalhar, segue tentando manter algum senso de normalidade, né, com as suas crianças, né, enquanto não puderem voltar para uma rotina escolar,
Mas é claro que você tem um esforço humano tremendo enquanto você ouve uma sirene que te alerta de um possível bombardeio, né, e que te orienta a procurar proteção, você ir tentando naturalizar ou normalizar isso de alguma forma para seguir a vida, né, para acordar, tomar café, ir trabalhar, voltar, mas não tem normalidade possível nesse cenário, né, assim, ainda tem uma questão de insegurança gravíssima. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a oficial de proteção do Acnur Brasil, a Silvia Sander, conversando aqui com a gente sobre os refugiados desse primeiro ano de guerra na Ucrânia. Silvia, obrigada, parabéns pelo seu trabalho e até uma próxima. Obrigada, bom trabalho.